Fala pessoas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de podcast Dá uma Segurada com a Maria do Seguro. Eu sou uma corretora especialista em seguro de carga, soluções e seguros para transportadores. Sejam muito bem-vindos ao canal podcast Dá uma Segurada. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação dos nossos programas, para que você consiga acompanhar o nosso conteúdo e estar sempre por dentro de tudo que acontece na área de transporte, na área da logística. Esse é o programa de número 72 e o tema hoje é Descomplicando a Inteligência Artificial na Prevenção de Acidentes. E esse tema promete demais. E eu quero fazer antes aqui um agradecimento aos patrocinadores que mantêm o nosso programa rodando e funcionando. E a gente fala de Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais Limitadas. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. E o nosso mais novo patrocinador, Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Meu muito obrigado aos patrocinadores e quero convidar você que ainda não conhece o trabalho da AMA de Itajaí, que é um trabalho incrível. Eu quero que você conheça, vai agora no Instagram, coloca @AmaItajaí, para que você conheça o trabalho que eles estão realizando e caso você possa contribuir de alguma forma, de alguma maneira, você pode virar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela ou chamar o pessoal ali pelo direct do Instagram mesmo e oferecer. Ou daqui a pouco você tem uma contribuição, material de ensino, livros, ou você tem brinquedos, ou você tem donativos, enfim, o que você puder contribuir é muito bem-vindo lá na AMA de Itajaí, tá bom? Olha só, para o programa de hoje, para a gente falar sobre inteligência artificial na prevenção de acidentes, o meu convidado é Renan Passos de Azevedo. Ele é graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Administração, Gestão por Competências e Sustentabilidade pela UEL, com experiência de 23 anos na área comercial e de gerenciamento de projetos. Ele já trabalhou em muitas empresas renomadas no país, como Randon, Sercontel, Trucks Control, Banco do Brasil, Globalsat do Brasil, Efortec, Buoni, Alper Seguros e na multinacional Amlev de Hong Kong, na China. Cara internacional, tá, gente? Olha só, e ele tem várias expertises, é meu amigo, eu conheço ele já há alguns anos. Estou muito feliz de receber ele aqui. Renan, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigada pela presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, poder bater esse papo, né? Descomplicar a inteligência artificial, que é um tema tão relevante, tão presente, né, no universo das transportadoras, dos embarcadores. E eu espero que nesses próximos minutos aqui a gente possa discorrer e especialmente elevar o nível de compreensão de quem nos assiste sobre esse tema. Queria te falar que próximos minutos não, que é 1 hora, tá, meu amigo? A gente vai conversar então, 1 hora aqui. Então nós vamos bater muito papo, vai ser muito bom. Ô Renan, obrigado fala um pouquinho. Convite. Cara, eu tô bem feliz que você tá aqui hoje com a gente, pra gente bater esse papo, pra gente ter essa conversa. A ideia do podcast é justamente essa, tá? Que de uma maneira informal, a gente possa levar conteúdo para o transportador e para o embarcador de uma maneira fácil, sabe? Sim. Assim, não ser tão cheio de regrinhas, cheio de segurança. Realmente descomplicar, é o descompliquez. Exatamente, tanto que a gente tem um quadro que chama Descomplicando Segurança, né? Uau, boa. Então, assim, essa é a ideia, que a gente consiga nesse bate-papo levar essas informações de uma forma que eles consigam absorver. Legal. Vai ser um prazer, vamos lá. Escuta, fala uma coisa pra mim, você teve numa multinacional, Hong Kong, China. Toda a minha formação, ela foi na área de administração e de gestão de projetos. E essa experiência com essa multinacional chinesa foi na área de elevação vertical, fabricação de elevadores, escadas rolantes, esteiras rolantes. Então tive a oportunidade
de trabalhar em grandes projetos, inclusive fora do país, no Peru. Foram anos bem vividos nessa empresa, porque ela era um player novo, né? Entrando no Brasil. E a minha função era gerenciar os projetos, instalação, manutenção, enfim, uma das poucas experiências fora do transporte rodoviário. Né? Mas que agregou também, né? Era um Sempre transporte agrega. vertical, era um outro tipo de transporte, mas foi muito bom. Mas agrega, né? Porque o conhecimento é um negócio que ele soma, né? Sim, isso é muito legal. Sim, e o transporte vertical, né, assim como o transporte rodoviário, ele tem grandes desafios. E eu tinha um desafio adicional, que era, às vezes, trabalhar madrugada adentro, porque instalação de escadas rolantes e esteiras rolantes, você não faz isso em horário comercial. Não, né? não mesmo. Então eu tinha que acompanhar instalações, então virava noites, madrugadas. Não é à toa, né? Você perdeu. Que não tem. Que não tem mais, só tem uma razão de ser. Eu acho que eu tô a caminho de ficar careca também. Você que eu ando perdendo muito cabelo. Hoje você está como gerente comercial na Paraná Gerenciamento de Risco, que é uma nova gerenciadora. Conta um pouquinho dessa história. A Paraná, apesar de ter 3 anos somente de existência, eu brinco que ela já nasceu grande, porque ela é da cidade de Maringá, né? Ela tem uma atuação nacional, mas quando eu brinco que ela já nasceu grande, é porque hoje ela atende grandes grupos transportadores do norte do Paraná. E aí eu posso citar alguns, né? O Grupo G10, a Transpanorama, a VMH, Cordioli, Rodofaixa, Faleiro, a Operação Vibra, Operação Correios, Operação Mosaic, Ativos, enfim. São vários clientes de grande porte que confiam, né, no trabalho da Paraná, e a minha missão agora é expandir nacionalmente, né? É levar o nome do nosso estado para outras regiões. Tanto é que é um prazer, né? Eu estou em Santa Catarina, estou em Florianópolis, né? Vim até aqui para gravar e levar o nome da Paraná também além das fronteiras do estado do Paraná. Então a nossa atuação é nacional, mas apesar de 3 anos de vida, ela já tem aí uma média aí de seus 45 mil viagens monitoradas, né? Ela tem um portfólio de clientes interessante, mas a gente sempre pode crescer, né? A intenção, né, a minha contratação, minha vinda, foi justamente para expandir a área comercial. Então, a minha atuação ela é em projetos, em gestão de projetos, que é bem abrangente na área de administração e de gestão comercial. Foi o que eu venho fazendo nesses 23 anos aí de estrada. De estrada. A sede fica em Maringá. A sede fica em Maringá. Ela tem uma atuação muito forte também na região de Curitiba. E como a gente atende alguns embarcadores, né, no caso a Operação Correios é uma operação bastante extensa, a Operação da Vibra também de combustível. O que é bem legal da Paraná é que são vários tipos de produtos, né? Você tem fracionado, você tem combustível, você tem Operação Correios, né, que aí transporta um pouco de tudo. Uhum. Então é bem variado, né? A gente tem expertise em todas essas frentes. E eu acho que o grande diferencial da Paraná, se é que eu posso te dizer, é a questão do sistema. O sistema próprio, né? Você tem dentro do universo das gerenciadoras GRs que utilizam sistemas terceiros. Então o tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é a IA na prevenção de acidentes, utiliza-se de um sistema. E no nosso caso ele foi construído por nós, né? O CEO da Paraná, ele é um desenvolvedor de software, um desenvolvedor de sistemas. Então ele desenvolveu o sistema, né? E a gente vai desdobrar aqui um pouquinho sobre o tema, mas isso é bom para o cliente, por quê? Porque tudo que envolve o próprio sistema está dentro de casa, né? A engenharia é interna, os desenvolvedores são internos, então eu não preciso terceirizar para uma outra empresa, né? Isso traz velocidade, isso traz tempo de resposta menor, e as atuações da IA, elas são do nosso próprio sistema, ou seja, fica muito mais simples, né, de criar as parametrizações e de poder atuar, porque é algo totalmente internalizado. Show de bola. Olha só, você trouxe alguns dados bem interessantes que eu acho que é bacana a gente comentar um pouquinho aqui, né? Uhum. Então, segundo dados da NSTEC, isso em 2023, 74% dos sinistros registrados no Brasil foram acidentes de trânsito. Sim.
Segundo dados da Artérisul, os homens são os maiores causadores dos acidentes. Sim. Por isso que o seguro é mais caro. Não é à toa. Né? Não é à toa. O uso do celular ao volante é o maior responsável por acidentes. E isso é uma coisa que a gente precisa corrigir, né? Atire a primeira pedra quem não usa celular durante o tempo. Eu direto, eu uso muito. Tá viradinho aqui, ó, mas ó. Eu uso muito. Às vezes eu pego algum engarrafamento, alguma coisa, e aí aproveito, né? A gente acaba fazendo. Acaba fazendo, né? O WhatsApp tá com a gente o tempo todo, Sim. né? É uma gestão do tempo errada, mas é uma gestão do tempo, né? A gente trabalha com gerenciamento de riscos e muitas vezes está se expondo ao risco. Exatamente. Utilizando o celular. Segundo o Anuário da Polícia Rodoviária Federal, foram 50 mil mortes de trânsito em 2023, sendo que 47%, então quase 25 mil pessoas, né, morreram no trânsito em 2023 com mortes envolvendo caminhões, que deve ser uma morte terrível. E geralmente o caminhão, ele nunca dificilmente tá sozinho, né? Porque às vezes ele, ou num tombamento ele atinge um outro veículo, ou numa batida frontal, né, com um outro veículo, um outro caminhão, ou um carro baixo. O fato é que se você tem a sinistralidade explodindo, né, porque o roubo de cargas ele tem uma representatividade alta, mas 74% dos sinistros serem acidentes é um dado realmente assustador. Sim. Né? E desses 74%, 47% serem de caminhões é assustador ao quadrado, justamente pelo impacto de uma batida envolvendo um caminhão. Além disso, a perda da vida, né? Porque você tem um impacto financeiro fortíssimo, mas um trabalhador sair da sua casa e não voltar, né, é uma família inteira que perde. E eu falo, a gente que trabalha com isso dói na alma quando a gente tem que lidar com sinistros que envolvem vítimas. Exato. Tu sabe que é uma das coisas que eu comento assim para as pessoas que me conhecem. Depois que eu comecei a trabalhar com o transporte rodoviário, e a gente atende seguro de vida também, quando passa um caminhão pela gente, dá um arrepio na espinha, assim. Eu estava saindo de um cliente na quinta-feira e eu vinha na estrada assim e dobrou um porta-container. E eu dentro do meu carro, eu dentro do meu carro e ele vindo assim, sabe quando chega a dar uma gelada no estômago assim? E aí quando tu vê, e a gente acaba vendo muito, né? Eu recebo muitos vídeos. Sim. Então eu vi um acidente, acho que foram 2 bitrens, um bitrem, que eles vieram destruindo por onde eles passaram, assim. E eu não conseguia assistir o vídeo, né? Porque tinha pedaço das pessoas de um lado, pedaço das pessoas do outro. E é um negócio muito sério. E quando a gente fala do acidente, a gente está falando, né, de uma imprudência, de um excesso de velocidade. Tem um dado que tu trouxe aqui, 90% dos acidentes registrados com caminhões foram por falha humana. 90%. Quer dizer, essa falha humana, ela tá... Podia ter sido evitado, né? Exatamente. Né? Por exemplo, quando a gente tem um acidente aéreo, né, geralmente, né, ele é catastrófico porque você tem ali 200, muitas vidas. Sim. Mas um acidente aéreo para acontecer, você tem um nível de segurança tão extenso, são tantos procedimentos, são tantos padrões, que é muito raro acontecer um acidente aéreo. Agora, num país que tem 80%, pouco mais de 80% de modal rodoviário, Sim. E que exporta suas mercadorias alimenta meio mundo, pelo menos, então você tem eixos de maior tráfego, né? BRs para a própria BR-101, a BR-376, a BR-153, enfim, você tem ligações, né? Ligação de, por exemplo, Porto de Paranaguá, Dourados, Mato Grosso, né? São rotas, é a rota do grão. Então você tem locais onde você tem a sinistralidade maior ainda. Então, São Paulo, né? Alimentos fracionados, aí a gente vai dividindo, né? Sim. Alimentos fracionados sem maior incidência, hortifrutis, tudo que envolve viagens longas, períodos longos, horários, né? Geralmente na madrugada. Então, quer dizer, qual que é a nossa missão enquanto gerenciadora? A nossa missão é gerenciar riscos. Mas uma vez que a gente tem esse dado de que o acidente corresponde por 74%, como que nós, enquanto seguradoras, gerenciadoras, né, reguladoras,
nós não olhamos um acidente da forma como deveria, inclusive no próprio PGR, no plano de gerenciamento de risco específico para acidentes. Então você tem regras para roubo de cargas muito arrochadas, né? Muito, digamos, práticas ali. Olha isso, as suas regras estão postas. Mas um acidente ainda há desafios. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele precisa evitar o acidente, ele tem horário de chegada. Ele é cobrado por aquele transit time que ele precisa estar naquele local. Então até uma certa ambiguidade, porque você cobra de um lado, mas você também pressiona de outro, porque a carga precisa ser entregue, porque o navio precisa sair, porque o produto precisa chegar porque ele é perecível e precisa ir para a nossa mesa, precisa ir para o supermercado. Então, a inteligência artificial é uma forma de complementarizar, trazer uma solução adicional para um problema tão drástico que é o acidente. Então você muda a dependência humana ali do operador em enviar um comando utilizando a tecnologia. Utilizando câmeras de vídeo monitoramento com inteligência artificial para medir fadiga, para medir nível de cansaço, para medir se está utilizando o celular. Então quer dizer, a tecnologia ela é uma aliada para ajudar a prevenir. Não significa que ele não vai acontecer. Mas a partir do momento que você coloca mais barreiras, mais ações para evitar, aí eu acredito que a gente está cumprindo a nossa missão. Porque eu não acredito numa redução do número de viagens. Eu acredito que o nosso país cada vez mais, especialmente com o crescimento do agronegócio, que é o que move, eu acredito que os números de viagens vão aumentar. Eu acredito que o modal rodoviário não vai diminuir. O modal ferroviário está crescendo, mas ainda há uma dependência muito grande, né? O modal rodoviário ainda corresponde por quase 80% de tudo que é transportado no nosso país. E você tem um país gigante, Maria. Você tem, né? Como a gente estava contando antes da gente iniciar, né? Você tem carga que sai de Belém às 10 da noite e precisa estar no Ceasa em São Paulo às 3 da manhã. Como que você faz uma viagem, né? Uma viagem, sei lá, que ele sai às 6 da tarde de Belém e precisa estar 3 horas da manhã em São Paulo? Não para, né? O motorista não para descansar, Ele não não para, ele para não pra tem nada. descanso, né? Tô dando um intervalo de 9 horas aí, né? Mas você imagina uma puxada dessa, Com um né? caminhão carregado, pesado. Caminhão carregado, caminhão pesado, motorista muitas vezes Madrugada. madrugada dentro. Então, como que você faz? Então, você pode ter tecnologias para ajudar, para prevenir, porque independente da questão monetária, nada, né? Nós viemos aqui trabalhar e esperamos voltar para nossas casas. E o caminhoneiro tem a mesma expectativa. Ele tem família, ele quer voltar, ele quer desfrutar do convívio da sua família e dos seus filhos. E o que nós, enquanto empresas, enquanto quem está olhando panoramicamente para esse cenário, estamos fazendo e precisamos fazer. Então esse tema, pessoal, ele é muito relevante e ele vale para todos os atores do transporte rodoviário, sejam seguradoras, sejam transportadores, embarcadores, o próprio motorista. Ele precisa entender que nós somos aliados dele. Porque né? é meio cultural, assim. Olha, eu comecei na área do seguro em 2015. Tá. E eu, gaúcha, né, faca na bota, então eu tenho um jeito muito assertivo de falar. E eu me encontrei na área, porque o transportador, ele é muito assertivo, né? Ele é muito preto no branco, ele é muito de saber se posicionar. Mas desde 2015, eu vejo um movimento muito grande para evitar o roubo de cargas. E eu escuto, e aí eu posso falar assim com total segurança, eu escuto de transportadores, de embarcadores, seguradoras, gerenciadoras. Cansei de escutar. O acidente a gente não tem como evitar. Pois é. E agora, quando a gente traz esses números, esses dados aqui, né, 90% foi falha humana, 47% envolvendo caminhões, eu acho que cabe a grande pergunta: será que o acidente não dá pra gente evitar? Ou se a gente não conseguir evitar, minimizar a possibilidade, né, o risco dele acontecer? Como que o sistema da Paranagé é construído? São predições, né? Então ele é um sistema preditivo, ou seja, a partir do momento que nós temos, vou trazer uma simulação, tá? Chegou um novo cliente,
A partir do momento que a gente tem a apólice de carga vai trazer ali, pessoal, as regras que ele precisa cumprir para determinadas regiões que ele for transportar. Para o Rio de Janeiro tem suas regras, enfim. A partir do momento que a gente tem a apólice em mãos, a gente monta um quadro sinóptico onde tem todo a descritivo daquela apólice e nós criamos o PGR com base naquela apólice. Basicamente, nesse momento que a gente está criando a apólice, são criadas as regras de negócio. Então, como que ele precisa, para determinado tipo de carga, o operador precisa atuar. Então, por exemplo, se há uma situação de desvio de rota, quem pode indicar? Roubo, né? Geralmente, pode ser um indicativo de roubo. Sim. Né? Então, ele age. Então, o operador ele tem suas regras do GR, propriamente dito, ali para evitar, né, o risco, seja de roubo. E o que a gente chama de prevenção de acidentes, a gente chama internamente de SSMA, que é realmente a prevenção do acidente. Se o veículo tem uma telemetria embarcada, ou o vídeo monitoramento, o que a gente faz? A gente consegue casar informações que vêm da telemetria, como por exemplo, você imagina um RPM alto, ele está acelerando e ele está ao mesmo tempo vindo uma imagem de câmera indicando o uso ao celular. Então a IA interpreta isso como uma situação que está descumprindo, né? Ele está descumprindo tanto a regra de excesso de velocidade ali da rodovia, como ele está utilizando o celular ao volante. Ou seja, isso é um indicativo de um possível acidente. Né? Então, nesse momento, o operador pode agir, mas a IA se antecipa. Então, a IA ela é ensinada. Né? Então, nós ensinamos para a IA que se acontecer uma situação de desvio de rota, né? que fuja do padrão, o que ela faz? Ela age, ela manda um buzzer, ela manda uma sirene. Então, de acordo com o que nós mesmos parametrizamos no plano de gerenciamento de riscos. É como se ela faz o papel do operador. E ela, inclusive, liga para o motorista e avisa. Olha, você está cometendo excesso de velocidade. Né? É claro que a IA ela vem aprendendo, está se trazendo cada vez mais elementos humanos, né? Seja para voz, seja uma forma mais informal de falar. Né? Ela fala que a IA está ficando cada vez mais inteligente. Essa inteligência ela está ficando mais até humanizada, mas eu não acredito que ela vai substituir essas funções mais complexas, mas a partir do momento que você tem IA atuando, você não precisa esperar o operador pegar e ligar, porque nisso o acidente pode acontecer. Sim. Então ela acelera, né, o processo. Ela cumpre os procedimentos. A hora que ela identifica que quebrou lá o PGR, ela mesma se antecipa antes de qualquer coisa. Ela mesma se antecipa. Ô Renan, tu acha que os integrantes de toda a cadeia, e aí eu falo assim, motorista, dono da transportadora, o embarcador, aí vamos de seguradora, vamos de gerenciadora, vamos de corretora de seguro, todo mundo, né? Você acha que são todos coniventes com esse alto índice de acidentes? Você acha que de alguma forma todos contribuem para que esse índice seja alto dessa forma? Olha, a partir do momento que você, enquanto seguradora, não tem um PGR voltado para acidentes, eu acho que isso já é uma conivência, na minha opinião. Então, eu acredito que as seguradoras, elas calculam perdas, né? Então, não sei se você viu, né, o ranking de transporte de cargas, que foi não sei se foi a FENSEG, acho que é a FENSEG que divulgou. Você tem ali o quanto que as seguradoras geraram de prêmio e você tem o tanto que elas geraram de sinistros. Né? Então você tem ali índices alarmantes e seguradoras fechando no vermelho e bem vermelho. Né? Então você tem as 6 primeiras colocadas fechando no azul. E depois você vai até a 13ª fechando no vermelho. Fechando no vermelho que eu digo, o resultado operacional, esse balanço de prêmios versus sinistros. Então o sinistro ele tem um impacto grande no resultado operacional de uma seguradora. Então a seguradora ela dita a regra, digamos assim, através da apólice. Agora,
Eu acho que essa cadeia toda, ela tem o seu grau de responsabilidade. Porque eu já vi acidentes acontecendo por falha de gerenciador, por bloquear veículo em movimento. Eu já vi. Né? Então, isso é um erro. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque você tem um operador ali que, eventualmente... A gente sempre precisa pensar, Maria, que são seres humanos que estão por trás daquele sistema. Só que quando a gente está falando de segurança, de prevenção de acidentes, a IA, ela precisa estar presente. Ela não é um luxo, ela não é um status, ela é uma necessidade, porque você está se antecipando a incidentes e a acidentes, e a eventuais acidentes. Um abalroamento ou uma situação de risco ali, ela pode realmente ser evitada. Só que ele exige rapidez. E só a IA pode fazer isso. Porque o operador vai pegar, ele vai depender do telefone, vai ligar para o motorista. Então tem algumas situações, tem algumas transportadoras que colocam, olha, se acontecer tal circunstância, bloqueia. Ah, mas vai ter muito bloqueio. Bloqueia, é para bloquear. Então, a gente alinha isso, né? Hoje o nosso PGR ele é construído a 6 mãos. Ele é construído com as regras da apólice, com as nossas regras e com a anuência do transportador. Nós nos preocupamos em explicar e ele, inclusive, assina o PGR. Olha, eu estou de acordo com as regras do plano de gerenciamento de risco e, a partir do momento que ele assina, ele precisa cumpri-la. Então, eu acho que nesse momento você tem acordos. Então, você tem acordos para ganhos e acordos para perdas. Tu acha que transportadores, a frota brasileira, ela está preparada para uma inteligência artificial? Eu vou ilustrar a minha pergunta. A gente acompanha, né? Nós que somos do ramo, a gente acompanha, por exemplo, reclamações de bloqueio de caminhão indevido, né? Sim. A gente tem um vídeo icônico que foi o vídeo do cara que ele dizia para ela, eu preciso ir no banheiro, né? Ele dizia... Eu tenho as minhas necessidades. Eu tenho as minhas necessidades. Tu acha? Porque o brasileiro, nós temos uma característica que não é a melhor que a gente poderia ter, que é que o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Ele gosta de dar o jeitinho. Tu acha que as transportadoras brasileiras, a frota, nós estamos preparados para a inteligência artificial? Nós vamos saber lidar ou a gente vai dar um jeitinho na IA também? Existe um outro cálculo, Maria, de que a gente precisa, para responder essa pergunta, ir lá no começo da cadeia. Então, o próprio veículo, ele precisa, para a IA fazer algo, ela precisa estar instalada, seja através de um hardware, né, de um vídeo monitoramento, seja através de alguma telemetria embarcada. Se o caminhão está ali sem nenhum tipo de rastreamento, sem nenhum tipo de localizador, nenhum tipo de telemetria, vai ser muito difícil a IA agir, porque não temos o hardware, né? E a gente tem um dado, né, que hoje nós temos 80% da frota brasileira tem mais de 20 anos. Então, a partir do momento que eu tenho 80% da frota com mais de 20 anos, como eu posso exigir que determinado transportador tenha algum tipo de telemetria embarcada se o caminhão dele tem mais de 20 anos? Então, é claro que... Então, eu vou respondendo a tua pergunta por partes. Você foi fatiando. Eu vou fracionando. Tá. E o fracionado, o produto fracionado, ele é o tipo de produto hoje mais sinistrado. Então, dados da NSTEC dizem isso. Você tem mais de 18,5% do universo de sinistros, 18,5% são de cargas fracionadas. Por quê? Por que fraciona? Por que acidenta mais? O fracionado acidenta mais porque o fracionado tem muita operação com terceiros. Então, e qual é o menos sinistrado? Combustível. Por quê? Porque o combustível geralmente utiliza motoristas frota. É muito difícil ele utilizar terceiros para um produto de altíssimo risco, que é um produto inflamável, gás, combustível, enfim. Então, isso responde um pouco. Quanto maior, por exemplo, hortifruti, cargas fracionadas, de forma geral, né, fracionado, você coloca um pouco de tudo dentro do caminhão, né? Que dá, você vai colocando. Que dá, você vai colocando. Então, e essa galera, geralmente, eles não tem não tem restrição de rodagem, né? Rodam o tanto que precisa, às vezes horas a mais do que deveria, né? Não cumprem
Não cumpre a lei do motorista. A lei do motorista. Então você tem várias circunstâncias que vão colaborando. Fica abaixo do sublimite da pólice, não precisa ter rastreamento. Então você tem dois grandes ofensores para acidente. Quais são os dois grandes ofensores? O excesso de velocidade e o excesso de jornada. Como que a gente controla isso? Você controla isso no rastreador e com uma telemetria que você possa controlar as horas da jornada do motorista. Ele não pode ultrapassar 5 horas e meia, salvo engano, sem um intervalo. Isso é lei. Agora, da lei, aí você falou do jeitinho, né? Da lei que está ali pré-estabelecida para a prática em que você tem horário de chegada, produtos perecíveis, né? Em que você tem produtos de alto valor transitando. Então você vai tendo assim, elementos que vão prejudicando a sinistralidade, a redução da sinistralidade. É claro que a tecnologia ela vem para somar, mas eu acredito que somente quando todos esses entes que você comentou olham para o problema e falam o que nós podemos fazer, porque nós, gerenciadoras de risco, nós somos uma parte, a gente tem a tecnologia para fornecer, mas a gente tem vários paradigmas para a gente romper. E o principal paradigma é de que vale a pena investir em tecnologia para prevenção de incidentes e acidentes, porque a perda, quando ela acontece, um tombamento ou um acidente com vítima, ela é uma catástrofe. Ela atinge a taxa da apólice, vai lá no céu, a perda da vida, muitas vezes, a perda da carga, que dependendo do produto não dá salvado. Então você tem uma série de elementos que vão potencializando o problema. Mas eu volto a dizer o que eu disse lá no início. Existe uma ambiguidade entre a prevenção de acidentes e incidentes e a necessidade da entrega no prazo. Então, e aí entra nesse meio o jeitinho que você comentou. Que são, poxa, mas não dá, né? Quantas vezes você como corretora deve ouvir do cliente, pô, mas não dá pra gente mexer aí. Não dá pra tirar. Não dá pra tirar, não dá pra tirar. Não é nem um endosso, né? Não dá pra tirar isso aí, porque, pô, isso vai me prejudicar aqui, né? E às vezes o que ele quer tirar é justamente uma situação de jornada ou, enfim, algo que possa prejudicar totalmente a operação do ponto de vista da prevenção de acidentes. Vai dar mais celeridade, talvez, para ele nas entregas, mas para fins de acidentes isso vai potencializar. Então a preocupação precisa ser geral. O motorista, ele já não é mais, essa geração que está vindo, ela já não é mais aquela geração daquele motorista raiz, com a barriga desse tamanho, de chinelo, de camiseta rasgada. Não, ele é uniformizado, ele recebe treinamento. Né? Ele é um motorista profissional. Ele é um motorista profissional. Então, como motorista profissional, ele precisa também entender das tecnologias. Se adequar e valorizar. Né? Que fala, poxa, você tem transportadoras, geralmente de combustível, que premiam os motoristas. Eu posso dar o exemplo do próprio G10, que tem um programa que deu uma casa. Olha que legal. Deu uma casa, reformou a casa do motorista. Então, é o inverso. Então, você tem sim empresas muito preocupadas em reverter esse processo, que já entenderam que se investirem em tecnologia e educar, e investir em educação para o motorista, ele vai ter ganho. Ele vai ter ganho em pneu, ele vai ter ganho em manutenção, e ele precisa melhorar o processo do transporte dele, seja na parte de sistema, de liberação da carga, ele investe em outros gargalos que atrasam essa mercadoria, que não é muitas vezes só o embarque. É a emissão do CTE, né? É a liberação do motorista, você tem outras etapas que podem ser otimizadas. Por isso que a escolha da gerenciadora é fundamental também nesse momento. Falei, hein? Já tô tão lado. Respondeu uma pergunta. Você acha que, por exemplo, assim, agora, com esse movimento, porque eu venho percebendo um movimento, e eu tô falando isso porque desde 2020, quando eu comecei a brincar, hoje eu dou risada, né? Mas em 2020, quando eu comecei com os vídeos e fazendo esse trabalho de conscientização, ouvi de muitas pessoas de seguradora, de outros corretores de seguro, dizendo assim que eu tinha virado youtuberzinha. Você virou youtuberzinha?
Na verdade, não. Eu acho que essa parte de você conscientizar através de uma boa orientação é extremamente importante. Eu faço isso desde 2020. Uau. Você ainda pegou na época da pandemia, Eu peguei na pandemia. Eu peguei toda a pandemia. Gravei um monte de vídeo, fiz live com gente do país todo. A forma que as pessoas se comunicavam, sim, né? Sim. E você acha que agora, com esse movimento mais arrochado, vamos dizer assim, a gente vai ter mudanças, e eu digo nas regras de trânsito, mudança na SUSEP, nas seguradoras. Você acha que vai mudar? Antes de me responder, eu vou para um breve intervalo, não sai daí que a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Não, é que você não viu o caderno. Mas agora eu vou ver, eu já vou abrir. Veja o caderno, que ele tem adesivos dentro. Ele é uma graça, esse caderno. Ele é o caderno. O caderno! Fala, pessoas! Estamos de volta aqui com o meu convidado Renan Passos de Azevedo. Ele que agora é gerente comercial? Gerente comercial, né? Da Paraná GR. E a gente está num bate-papo incrível sobre inteligência artificial, descomplicando a inteligência artificial na prevenção de acidente. E o bate-papo é ótimo. Aliás, assim, a gente tem 1 hora de podcast, mas a gente podia ficar muito mais tempo falando sobre isso. Tem assunto para horas. Muito, né? Vamos lá, estamos no episódio de número 72. 72, hein? 72 do podcast Dá Uma Segurada. Tem estrada. Em julho fazemos 2 anos. Uau. 2 anos de podcast. E eu quero mostrar para vocês que eu lancei numa das minhas lives que a gente vai fazer um mega sorteio durante todo o mês. Estou sabendo. Do aniversário do podcast Dá Uma Segurada. E agora eu estou tipo, como é que se diz? Para todo mundo que tá vindo aqui, convidado de live, todo mundo dizendo assim, me manda brinde. Não passa pela porta do estúdio se não trouxer brindes. Já tô careca de saber. Aliás... Nada como uma boa risada espontânea. Nada, né? Quinta-feira, eu já liguei pra ele antes da semana da gravação e disse assim, você lembrou dos brindes? Foi ou não foi? Você lembrou dos brindes? Porque sem os brindes você não vai entrar, hein? Que eu tenho... Os brindes andaram 700 quilômetros. Não. E eu quero mostrar pra vocês, porque daí ele trouxe os brindes numa caixinha, coisa mais bonitinha. Ele, a caixinha, porque não entrava sem... Faltou só ele jogar a caixinha antes. E ele trouxe alguns brindes pra gente e vão ser sorteados durante o mês de aniversário do podcast. Então temos uma caneta. Depois eu vou fazer um videozinho, vou mostrar pra todo mundo. Gente, esse negócio aqui eu amei. Esse é um charme. Esse é uma coisa... Eu costumo dizer, Renan, que eu sou meio homem, né? Não era pra ter nascido mulher. Sim. Deus olhou e disse nos 48 do segundo tempo e disse, vou mandar a mulher que é pra acabar com tudo lá embaixo. Sim. Mas eu não consigo, por exemplo, pra achar o endereço, eu baixo o volume de som. Eu também sou assim. Eu faço. Bom, eu sou de 83, né? Eu sou de 81. Né? Então... Mas eu sou bem menina pra algumas coisas. E eu amei isso daqui. Eu achei o máximo. E é nessas horas que eu sei que eu sou menina de verdade. Não é? Que nessa hora... Você lembra do papel de carta, né? Que as meninas adoravam. Eu tinha monte. Eu colecionava lata de cerveja, maço de isso? cigarro. Mas menino, né? Aí, isso? Carrinhos, dormia com os carrinhos. Não, Mas o papel de carta era um guardado na pasta. Na época, eu morava em Santa Maria, Camobi, conhece aquela região lá do Rio Grande do Sul? Já ouvi falar, mas não conheço. Santa Maria, Camobi, e era vendedor ambulante de papel de carta. Na época do vendedor ambulante, sim, senhora. E tinha cheirinho, né? Tinha uns que tinham cheirinho. Não sei onde é que foi, perdi tudo. Mas eu lembro que eles iam lá e chegou uma época que aquilo virou tão febre que o meu pai e a minha mãe compravam o papel de carta que eles gostavam, não era nem eu que comprava. E eu levava pro colégio, queria trocar, meu pai dizia, não tem repetido. Não tem repetido. Só o que estava repetido que você podia trocar. E aí na verdade, eu desconfio que se eu mexer no quarto do meu pai, deve estar escondido as pastas lá no quarto do meu pai. Vale a pena a busca. Vou dar uma procurada. Enfim, o papo não era esse. O papo é que eu amo isso daqui. Amo. E é útil, né? Sim. Muito útil. Olha, esse caderno é sensacional. Gente, tem caderno, tá? Não, olha isso. Mas abre. Ai, mas é lindo demais. Olha isso. Eu adoro essas coisas, olha. Paixão por tecnologia e respeito pelas pessoas são o que nos move. Amei, tá? Tecnologia, né? É o que nós vamos falar aqui. Pessoas. E gestão de pessoas. Tecnologia e pessoas. Respeito. Eu gosto. Eu adorei Legal, tudo. Legal, né? Achei pra caramba. Cara, lindo demais. Temos calendário e temos... Essa parte eu acho sensacional. Olha isso. É raro, né? Caderno hoje em dia ter adesivos. Não. Deixa eu contar um negócio. A gente tem um problema também, né? Porque a gente ganha caderno com adesivo e não usa. Chegava no final do ano e não gastava nenhum dos adesivos. Eu vou colar todos esses. Mas é bom colar. Tem que colar. Tem que, né? Amei. Eu só não colo na testa porque não fica bom, mas... Não, mas no de caderno. Graça, né? De graça, não. Eles são na testa. Mas lindo, adesivo, não. Legal, né? Amei pra caramba. Teremos mais, ele prometeu. Que ele vai mandar mais brindes. Até porque julho, gente, são 2 anos, né? E um podcast completar 2 anos. 2 anos. É uma conquista impressionante. 2 anos. Parabéns. Muito obrigada. Temos brindes, temos presentes, eu amo. Temos. Muito obrigada. Super mega feliz. E eu te fiz uma pergunta
antes, no intervalo. Mas eu só quero fazer aqui o meu agradecimento aos patrocinadores. Que, sempre. Né, de lei. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. E Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. E agora aparecendo aí na sua tela, QR Code da AMA de Itajaí. Conhece o trabalho que eles realizam? Pois é, lá? Você comentou, bem interessante. Muito bacana, né? tá? Muito bacana. Inclusive, se a Paraná GR tiver alguma contribuição, caderno, caneta para eles, quiser mandar, puder mandar, porque daí tem muita criança, muito jovem, em época que está estudando e precisa, agora. Sim, entendeu? Legal. Então é bem bacana o trabalho que eles fazem lá. Eles trocaram de casa, tô devendo uma visita lá para Letícia, tô devendo uma visita para o presidente, lá em seguida a gente vai. Vamos ajudar. Vamos lá! Vamos voltar no nosso tema aqui. Vamos. E eu te fiz a pergunta que, se agora, né, e a gente está em 2020, 4 anos depois que eu lembro de muito falar sobre esse ponto, esse assunto, você acha que vai haver uma mudança? Você acha que a inteligência artificial vem para contribuir na conscientização de todos os elos, né, desta cadeia para mudar alguma coisa? A intenção da inteligência artificial hoje na prevenção de acidentes, a intenção dela é uma só. Ela é cumprir as regras, ajudar nesse cumprimento das regras impostas ali pelo PGR. E eu estou falando impostas, não são sugeridas, né? O PGR é como um plano de voo. Ele precisa ser cumprido porque, senão, implica em situações de risco, seja de roubo, seja de acidente. Então, a IA, quando o tema é gestão de risco segundo o que está prescrito no PGR, isso é imutável. Isso, digamos assim, o que vai acontecer, o nível de acurácia vai ficar cada vez maior e ela vai agir mais rápido. Agora, quando a gente fala de SSMA, ou seja, de prevenção de acidentes, aí a gente depende de outros fatores. A gente depende dessa tecnologia estar instalada, né? Então hoje, por exemplo, você tem rastreadores que medem ali, que fazem a telemetria, né, com base ali nos dados que vêm da CAN do caminhão. Aí você tem aceleração, frenagem, enfim, você tem uma série de itens que vêm ali da telemetria. Você tem, então, para que serve isso? Ela vai servir ali para você ter indícios de como que aquele veículo está performando, seja em velocidade, seja em tempo de deslocamento, em transit time, enfim. Então você tem a telemetria e você tem o vídeo monitoramento. Quando a gente fala de vídeo monitoramento, pessoal, nós temos 2 tipos de vídeo monitoramento. Nós temos as câmeras ADAS e as câmeras DMS. Um tipo de câmera ADAS, ela é virada pro motorista. Então ela tem uma inteligência artificial que ela vai medir nível de fadiga, uso de celular, desvio de faixa. Você sabia que a câmera pega desvio de faixa? Não sabia. Então você tem a câmera voltada para o motorista que vai ver situações dele. Fica ali. Uma pega o carona, outra pega... Geralmente o kit de câmeras são câmeras laterais, né? Sem inteligência artificial, câmera dentro do baú, câmera na traseira, e as com inteligência ficam dentro da cabine. Então fica geralmente uma pegando na frente do volante, uma outra naquela coluna lateral ali, e uma outra às vezes voltada para pegar presença de carona, né? Porque o carona muitas vezes é proibido. Sim. Então você tem essas câmeras pegando situações diversas. Movimento de sonolência, então pelo movimento dos olhos, pelo piscar dos olhos, a câmera ela pega, identifica a fadiga. Movimento de pescoço, que indica sonolência, ela vai indicar. Então, onde que a tecnologia tem crescido, Maria? Ela tem crescido em evitar os falsos positivos. Porque o que é um falso positivo? Eu só fiz um movimento de pescoço aqui para olhar no velocímetro. Não tô com sono.
E ela indica sono, e manda buzzer, manda sirene, incomoda o motorista. Então, onde que a inteligência tem crescido? Tem crescido em fazer com que o nível de acuracidade esteja cada vez mais elevado e o nível de falso positivo seja diminuído. E aí você tem as câmeras viradas para a via, uma câmera virada para a via. O que ela pega? Distância do veículo da frente, ela identifica pedestres que estão ali num determinado raio do veículo, ela tem integração com a seta, então ela consegue indicar falta de utilização da seta. Tá vendo na sua cidade aí, que tem algumas cidades que são conhecidas por motorista não dar seta, não sei como que é aqui em Florianópolis. Também não dão. Mas Maringá, Londrina, o pessoal parece que esquece. Às vezes não vem no carro, né? Às vezes era um... Era um item acessório. Eu pagava mais pra né? ter, entendeu? E aí você tem a integração com a seta. Então, o motorista ultrapassar sem dar seta, ele vai ser... A IA vai identificar. Aí a chama puxa a orelha dele. Puxa a orelha. E aí ela também pega um zigue-zague, porque ela identifica a faixa, se ele está ultrapassando em faixa contínua, se ele está passando em faixa pontilhada. Olha o nível da inteligência da IA. Ela consegue identificar faixas. Eu acho isso sensacional. Né? E aí você tem tecnologias para evitar o acidente. Então, por que eu fiz todo esse preâmbulo e falar as funcionalidades das câmeras? Porque seja na telemetria, seja em câmeras de vídeo monitoramento, ela precisa estar instalada. Então, o que nós enquanto empresa estamos fazendo? Nós estamos facilitando a que mais transportadoras possam utilizar a IA. Para algumas cargas, são mandatórias. O combustível, por exemplo, e alimentos congelados, você já tem obrigações do próprio embarcador de utilização do vídeo monitoramento. Então, se uma BRF, uma Vibra, uma Raizen, ele não carrega lá se ele não tiver telemetria colocadas ali em apólice e vídeo monitoramento de determinadas marcas que estão homologadas. Então você já tem na saída ali e o próprio embarcador exige. O que a gente quer? A gente quer aumentar o nível de compreensão para que não precise vir uma regra. Fala, você precisa usar, senão você não carrega. Não, a gente precisa difundir sim o conhecimento, difundir o tema, para que as pessoas falem, poxa, realmente eu quero voltar para casa. Eu quero sair, eu quero entregar carga, eu quero ficar, sei lá, vou precisar ficar uma semana fora, mas eu vou voltar para minha casa em segurança. Né? Então, muitas vezes a gente precisa ir no coração. Mas, cara, você precisa... Mas é no coração aqui ou no coração no bolso? Porque, Renan, assim, ó, eu gosto muito da ideia da conscientização. Tanto que eu faço esse trabalho desde 2020. Sim, é a ideia. Mas eu, particularmente, eu parto do princípio que a gente vai ter que dar uma arrochada. Sabe por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, do combustível, né? A legislação, ela é muito mais rigorosa. Muito. Um acidente de combustível... Máquinas, você tem regras. As regras são muito mais bem definidas, pré-estabelecidas e não roda se você não tiver. Não sai do lugar. Restrição de rodagem, né? Não sai do lugar. Sim. Quando a gente fala de outras mercadorias e quando a gente fala de outras modalidades, né? Vamos colocar assim, as exigências não são. Não existe a exigência. Por exemplo, o cara vai puxar combustível, ele tem que apresentar uma apólice de dano ambiental, de RC ambiental lá no embarcador dele. Sim. Você sabia que eu já vi transportador contratar ambiental, apresenta a apólice e cancela? Por quê? Cancelou, não vou mais pagar, não quero pagar. Eu só contratei para aceitar meu cadastro lá. Você sabe quantas vezes o embarcador chamou de volta para aquela apólice? Cumprir para ver requisito. se está uma vez por ano na renovação do cadastro. Então ele vai lá, faz, né? Beleza. Mas se der um ruim, ele vai ter que dar um jeito, porque tem uma série de coisas envolvidas que ele vai ter que cumprir. Senão ele está fora do mercado. Quando a gente fala hoje de um transportador que ele tem uma apólice de acidente, se você falar que você vai colocar um POS, por exemplo, ele já arrepia o pelo. Sim. Ele já fica apavorado. Mas eu não acho, e eu tô sendo muito honesta no que eu tô te dizendo, eu não acho que se nós não adotarmos medidas mais coercitivas, claro. Porque isso é assim, Renan. Se você dirigir bêbado, não tem. Eu tenho 2 filhos. E eu criei meus filhos sozinha, tá?
Então, o João Arthur, né, um beijo da mãe pros dois. Um abraço, João. E são 2 Joãos, tá? É. São, um de 17 e um de 11, são 2. Hum. E o João Arthur, o segundo é terrível. Então ele ficava, e ele ia com o dedinho na tomada, assim. E ele ficava me olhando. Indo lá e... Com o dedinho me olhando. E eu dizia pra ele, João Arthur... Não faça. Não. E eu sou do número 3, Renan. Eu aviso 3, ó, 1, 2, no terceiro eu... Daí na terceira vez que ele foi, eu fui lá e na mão dele. Daí ele meio que se assustou. Nunca mais ele botou o dedo na tomada. Claro, hoje com 11 anos a gente conta essa história, ele dá muita risada. Mas assim, ele precisou tomar um tapinha na mão para ele entender que aquilo lá que ele estava fazendo era errado. E a gente vem há muitos anos, eu posso falar, cara, eu tô há 4 anos fazendo e falando sobre prevenção. E olha, eu já vi transportadores virem conversar comigo e dizer assim, não, eu não sou obrigado a apresentar provas contra mim mesma. Cadê o tacógrafo? Sumiu e eu não vou apresentar. O próprio dono da transportadora sumiu com o tacógrafo. E já vi, por exemplo, seguradoras fazendo acordos comerciais e pagando sinistros de acidente de carga. Uau. Então, assim, tu começa a ver coisas que a gente precisa repensar essas práticas, porque elas são práticas que nós estamos deseducando as pessoas. A gente não está dizendo para ela, olha só, eu estou te dizendo que isso é mal. Estou dizendo que isso que você está fazendo não é correto. Você vai ter que descansar, o teu motorista precisa dormir, você precisa cumprir algumas regras, aí o embarcador quer, daí o navio não vai esperar, vira aquele bolo louco. Mas não tem uma regra. Aí tu tem na pólice lá que tu precisa cumprir regras de trânsito. Porque eu acho que a SUSEP, por exemplo, quando fez as regras também, partia do princípio seguinte, se você tem que cumprir regras de trânsito, descumpriu, não vai receber. Exatamente. Então não tem por que tu botar POS, porque se excesso de velocidade está descumprindo a regra de trânsito, consequentemente, né? Eu parto do princípio que tem uma... Não é assim que funciona no Brasil. Porque os órgãos que regulamentam, tanto aí eu falo de trânsito, aí a gente fala de uma seguradora, vai afrouxando. Por que é a função de todos os entes? Porque a partir do momento que você tem, por exemplo, negativas de sinistro, vou dar um exemplo, né? Tal situação identificou? Não paga. Não paga. Pronto, fim. Né? Então, infelizmente, né, assim como, por exemplo, quando você dirige embriagado, hoje a multa ela já é mais pesada, precisa ser mais, mas ela já é mais pesada. Você tem alguns casos, salvo engano, se é pego no bafômetro, você pode inclusive ser preso. Sim. Né? Então, por que não? Por que a gente precisa chegar em situações... Eu mesmo estava ontem em Curitiba, presenciei uma situação no contorno de um veículo que foi prensado entre 2 caminhões. Imagina. Infelizmente, né, ele não tem, né? Não teve nem o que fazer. Então, por quê? Porque o trânsito parou, o caminhão deu um problema no freio, né, então por manutenção, e aí ele prensou o veículo atrás de um outro caminhão. Então, quer dizer, a manutenção, provavelmente com excesso de velocidade, né? Então, são vários cenários que falam, meu Deus, uma vida. E sabe qual que é o grande problema? Quando a gente banaliza o acidente, quando a gente banaliza. Às vezes a gente passa em frente a uma ocorrência, talvez já não nos impacte mais como antes. E aí é um momento que a gente precisa se preocupar enquanto sociedade. Porque... no momento que a gente banaliza, a gente trouxe dados aqui que, a meu ver, são aterrorizantes. 74% de sinistros serem acidentes... É um absurdo. A gente não deveria aceitar isso enquanto sociedade, enquanto, digamos, todos esses entes que você comentou que estão envolvidos, todos deveriam, inclusive o transportador, olha, você tem que estar ativo nisso, você precisa entender a importância. Mas, infelizmente, né, ainda precisa ser muito coercitivo, eu concordo contigo que... mas é uma luta diária, né? Porque a gente tem os órgãos para fazer a coerção e nós, enquanto empresas, podemos conscientizar e podemos aplicar as regras. Né? Então, por isso que eu gosto muito de falar sobre esse tema e de falar sobre o nosso sistema, o Sentinela, a IA da Paraná GR. Porque ele vai entender que nós já temos dispositivos, nós como empresa que tem paixão por tecnologia e por pessoas,
a gente já tem no nosso DNA, a gente já nasceu prevenindo acidentes. Como? Utilizando a inteligência artificial do Sentinela. Ela evita, e muito, são muitos, eu não tenho esse dado para falar de quantos acidentes nós já evitamos com a inteligência artificial, seria muito interessante, mas é que ela age, então, como o acidente não acontece, então, aconteceu um sinistro, o que a gente faz? Teve a atuação da IA? É a primeira pergunta que hoje o nosso setor de averiguação de sinistro faz. Teve a atuação da IA? Aí a gente vai buscar lá no nosso sistema se a IA atuou, se o operador ligou para o motorista, se a gente, né, enquanto gerenciador, o que foi feito. Porque senão, um sistema que você tem dependência de operador, especialmente na madrugada, a gente sabe, nós somos todos seres humanos, né? A madrugada não é fácil. Não. Você ficar virado a noite inteira e trabalhando, né, como um operador de rastreamento não é simples. Por isso que eu digo que a IA, eu acredito que no futuro ela venha a substituir a função de operador, não agora. Eu acho que ainda vai um tempo para isso. Mas hoje, no dia de hoje, ela é uma complementariedade que a Paraná GR investe e que eu acho que o mercado como um todo deveria investir. Nós somos integrados hoje com as principais tecnologias de vídeo monitoramento, de telemetria. E o que a gente quer realmente é o perfil. O perfil são empresas que buscam melhorar seus índices de sinistralidade. Que ódio esse vídeo! O que aconteceu? Você fez essa careta? Acabou meu vídeo aqui. Ah, tá. Eu fiquei... Por que será que ela... Porque eu fiz um vídeo de 33 minutos. E a gente tá falando mais que o Homem da Cobra. Não, porque vocês não começaram de novo quando começou. Não. Roubaram aquele ali. Entraram na sala 3, subiram lá e roubaram a bolsa da Mary. Agora, pode. Tava trancado? Vê se tá né? trancado. Não, eu sempre fecho. Eu achei que eu tinha trancado também agora. Mas se não... Não, você trancou. Ligou de volta aqui, Mariana? Acho que tá ligado, deixa eu conferir. Já pensou, né? Você viu que aconteceu uma situação assim, né? Do pessoal que estava numa rádio e foi assaltado ao vivo. Aí, eu vi um vídeo assim. Ah, não, mas aqui a gente... Só nós, né? Mas só pra... A gente tem que fechar sempre 2 vezes, tá? Ah, tá. Porque a primeira ela não fecha bem. Ah, tá. Então vai. Tá gravando? Ô, Então, vamos Renan, lá. quais as perspectivas de futuro da inteligência artificial na logística rodoviária brasileira? Eu acredito que a IA vai ficar cada vez mais inteligente. Eu acho que o índice de falsos positivos tende a diminuir. O que é um falso positivo? É uma situação falsa que a IA identifica, por exemplo, ele está com uma caneta na boca, né, e ela identifica aquilo como um celular. Não é. Né? Então isso é um falso positivo. Né? Ou uma situação em que ele tem um movimento de pescoço que na interpretação da IA é sonolência e não é. Então o futuro da IA é ela se tornando cada vez mais autônoma, cada vez mais inteligente, adotando padrões, né? Então, através desses padrões, ela vai ganhando inteligência. A gente, há poucos anos atrás, não sabia o que era uma Alexa. Hoje a gente fala com a Alexa. Hoje o meu sobrinho de 2 anos, ele fala com a Alexa. Ele falou, Alexa, eu quero pôr na patrulha canina. Aí a Alexa pôs na patrulha canina. Quer dizer, essa geração que está vindo, ela já é uma geração... Tinha que vir uma bigorna e acabar com a patrulha canina, porque eu muito ouvi essa patrulha canina. Você viu bastante, né? Não tem mais. Mas olha só, hoje um bebê, ele já faz esse Sim. movimento de passar ali... Enquanto a gente atende celular assim, eles atendem assim. Eu sou do tempo do fax, eu era do tempo do telégrafo. Então, enfim, para Sim. nós é assustador. Então, para a nossa geração, IA é algo novo, mas para a geração dos meus sobrinhos, ela já vai ser Dominante. dominante. Você recorrente. comentou que você acredita que a inteligência artificial vai ocupar o espaço de um operador de monitoramento. Em quanto tempo você acha que acontece isso? Olha, eu sou nascido em São Paulo, mas eu fui criado no interior de São Paulo, né, próximo a São José do Rio Preto. E lá tinha o boia fria. Eu não sei como que chama, aquele pessoal aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, chama o boia fria, que é aquele que vai pra roça, cortar cana. Ah, sim. Lá chama boia fria Sim. porque ele leva a comida e a comida ficava fria, né? A boia ficava fria. Então a boia ficava fria. Então chama boia fria.
ele foi totalmente substituído pelas máquinas, né? Uma figura que ela já não existe mais. Tá. Ela se tornou folclórica. Assim como a máquina de escrever se tornou um item de museu. Sim. Né? Entrou um novo entrante e simplesmente aniquilou. Sim. No caso da IA, eu acredito que ela vem no início como uma parceira, que é o que ela é hoje. Né? Então, por exemplo, a IA da Paraná, ela toma ação e liga. Aí ela fala, permaneça na linha, o sentinela fala, permaneça na linha para que o operador fale contigo. Aí ela, digamos, ela toma as ações, ela faz a preparação e o operador entra. Então hoje ela ainda precisa. Eu acredito que eu não posso precisar em número de anos. Não, mas joga aí. Bom, vamos fazer uma conta, 10 anos. Eu acredito que Mas é interessante isso, porque isso não é uma ameaça, isso é uma oportunidade. Não te assusta? Olha, eu sou um entusiasta da tecnologia. Eu acredito que, por exemplo, a gente já está tão habituado a essa ferramenta aqui que se a gente esquece, a gente se sente pelado. A gente volta para buscar. A gente não fica assim. Então, eu acho que daqui a um tempo, esse assunto IA, ele vai estar como a gente falar no WhatsApp. Não te assusta? Não me assusta, pelo contrário, eu acho que sempre há oportunidades. O que vai acontecer enquanto a função do operador ela pode vir a ser substituída pela IA, você tem outras profissões que vão surgir. Né? Então você tem esse é um ciclo da evolução humana. Eu acredito que a IA hoje no transporte, assim, dentro do que ela se propõe a fazer, ela é necessária. Ela vem como um alívio, né? Como uma alternativa não, ela faz a preparação para complementa. Ela complementa, exatamente. Complementa. E essa complementariedade eu acho que ela é fundamental, ela é bem-vinda. Hoje ela é um diferencial da Paraná. Show. Porque, especialmente empresas que têm foco em prevenção de acidentes. Então, quando a gente conversa com empresas que transportam produtos, eu percebo que o nível de maturidade dos gestores de frota, dependendo do tipo de produto, né, produtos de alto risco, ela já é um assunto mais popular. Mais normalizado, Mais tá normalizado. Agora, no fracionado, né, no HF, em outros tipos de cargas, ela ainda precisa ser melhor difundida. Tu acha que para o corretor de seguros a inteligência artificial vai ter um papel importante? O corretor de seguros ele tem uma grande preocupação quando ele tem um novo segurado. Ele quer garantir a saúde daquela conta, ele quer melhorar as taxas numa renovação. Então ele quer, enquanto corretor, que a saúde dessa conta, que o índice de sinistralidade seja baixo, né? Porque a sinistralidade vai impactar taxa, vai dar muito trabalho para o corretor, porque o corretor hoje, né, vocês sabem, ele é a primeira pessoa quando a gente tem uma ocorrência de trânsito, um acidente que você liga na seguradora, liga para o teu corretor, né? Então, eu acho que para o corretor é um alívio você ter uma IA operando, porque significa, na prática, que aquela apólice ela vai ser cumprida à risca no âmbito do gerenciamento de riscos e em transportadoras que têm, né, o sistema de câmeras ou as telemetrias ali que utilizam a IA para a parte de vídeo monitoramento, ele tem uma redundância de segurança maior ainda. Então, para o corretor, na prática, significa tranquilidade, significa a possibilidade de menos dor de cabeça em relação à sinistralidade. Quando acontece um sinistro, ele é trágico. Eu estava com um cliente esse final de semana que teve num único final de semana 7 sinistros. Né? Então, Cara, quer dizer, é muito sinistro, né? 7 sinistros em um final de semana. É Gente, muita coisa. Isso é insano. Você conversa com ele, ele está, né, com olheiras, né, porque como que dorme? Com 7 sinistros no final de semana. É uma insanidade. E aí você fala, cara, como que a gente precisa? Aí ele vê valor, né, numa temática como essa, porque é a salvação da lavoura. Agora você imagina o corretor dele. Né? Tem dor de cabeça. Sim, não tem final de semana também. Também não tem, entra junto. É por isso que eu acho que o impacto para o corretor ele é muito importante o corretor. Eu sei que há muitos corretores que assistem ao Dar uma Segurada, né, entram na caixinha, tiram dúvidas contigo,
né? Porque você é bastante focada, né, no seguro de cargas. Eu tenho certeza que para o corretor a IA é uma ferramenta importante, mas ele tem um ganho indireto, porque a IA atuando significa menos sinistros, a taxa, né, para ele enquanto corretor é ótimo, na renovação ele vai ter uma melhora de taxa, e para a seguradora, então, as seguradoras amam esse tema. Amanhã mesmo tem uma pauta com a Mitsui, que está muito interessado em entender mais como que o Sentinela atua, porque querem realmente, então, pensa assim, enquanto seguradora, né? Como que deseja reduzir sinistros. Não, e outra, né? importante. A gente tem que deixar claro aqui que uma conta que tem muito sinistro, daqui a pouco as seguradoras começam a negar. E tu vai cotar e a seguradora, não, eu já ouvi falar dessa conta, não me interessa. E aí, não me interessa, não quero. E aí, daqui a pouco, a seguradora já oferece uma taxa nas alturas e o cliente, sem saber para onde correr, acaba tendo que aceitar, porque tem 7 sinistros no final de semana. Não há caixa, não há patrimônio que aguente 7 sinistros no final de semana. Exatamente. O efeito, ele é dominó. Né? Vai chegar um momento, eu tenho clientes que já passaram por 4 seguradoras. E contando. Tem dificuldade. E contando. O que acontece na prática? A taxa vai aumentando até o momento o PGR vai arrochando. O PGR vai arrochando, né? Só que, né, no caso específico desse cliente, ele é um cliente de hortifruti, então é inerente do negócio. Ele tem a problemática do negócio e a gente, enquanto gerenciador, enquanto empresa de tecnologia, a gente se propõe a ajudá-lo a diminuir. Né? Mas é muito complicado numa operação que roda à noite, né, no caso do HF, né, que é igual eu estava falando para ti, né, o ciclo da batata. Né? A batata é colhida às 5 da manhã, embalada às 10, às 2 ela vai para o caminhão, é carregada para sair 5 da tarde, chegar em São Paulo às 3 da manhã, isso ela estando lá em Belém do Pará. Então, você tem problemáticas que são inerentes ali do negócio do transportador, mas, volto a dizer, para essa problemática, importa para a seguradora que a taxa de sinistralidade seja diminuída. Seja colocando o localizador no caminhão para fazer um acompanhamento logístico e você pelo menos ter velocidade e jornada. Né? Então, assim, tem várias situações que podem ser melhoradas, tá, Maria? Mas eu acredito que esse mercado, de forma geral, o nível de conscientização está aumentando, seja no HF, no fracionado, segmentos, porque a sinistralidade no fim do dia afeta todo mundo. Ô Renan, eu quero que você deixe uma mensagem. Primeiro de tudo, se você gostou desse conteúdo, né, que você anote o meu WhatsApp, que é o 44 99141 1702, 44 99141 1702 e mande IA. Eu já vou saber que você assistiu esse conteúdo, que você gostou, que você tem dúvidas, enfim, e a gente poder interagir. Direto comigo, tá? Não é atendente, nada. Não vai falar com a IA. Não vai falar com a IA, tá, pessoal? Vai falar comigo, vai falar com o careca do GR aqui. Vai falar com o Renan. Então, além de deixar o meu WhatsApp à disposição e agradecer, né, a você por esse espaço que eu achei sensacional, adorei. Nossa, eu quero ser... Em julho, então, eu quero voltar. Renan, eu quero te fazer um convite, inclusive, nas minhas férias, que eu vou fazer. Vou tirar férias um dia. Um dia, né? Eu vou tirar. Não vai ser agora. Eu vou tirar. Não faz isso. Não faz isso que eu fico triste. Pô, tá tão bom aqui. Nas minhas férias, que eu vou tirar férias do podcast também, você vai apresentar o podcast. Olha só. Eu acho que você tem que... É responsa, hein? Cara, você topa o desafio? Nas minhas férias, você vem... Sério? É um mesinho. São 4, 10, 5 programas. Que eu vou estar lá em Maringá, né? Não tem a gente faz externa. A gente faz você externa. Pega um avião e vem pra cá. Então. Pronto, tranquilo. Já vem, já tá faz. Resolvido. Já faz, você apresenta o programa pra mim. E como que vai chamar? Renan do Seguro? Não, vai chamar podcast Dá uma Segunda. Não vem mudar as coisas aqui. Já vai querer botar uma inteligência artificial, vai querer colocar uma Maria Fernanda, Ruiva, Chanel. Dá uma paranasada. Olha só, você diria alguma coisa para o transportador, para o embarcador, que ainda não tem uma experiência com a inteligência artificial?
Sim. Se você não conhece esses termos, ADAS, DMS, telemetria, vídeo monitoramento, mas tem interesse em conhecer, tem interesse em saber mais do que é toda essa tecnologia que a gente conversou aqui hoje, entre em contato conosco, porque o transportador, ele é um ator fundamental desse processo. O motorista, ele precisa entender por que aquele equipamento está instalado no caminhão. E o transportador, o gerente de frota, o gerente de logística, é a nossa persona para explicar para o motorista. E nós, enquanto GR, aliás, uma coisa bem importante, a Paraná tem um espaço para treinamentos. Olha que bacana. Nós queremos receber corretores, transportadores, motoristas. A nossa GR é uma GR que não é aquela GR modelo bunker antiga. Nós somos uma empresa de tecnologia que faz o gerenciamento de riscos e prevenção de acidentes. Então, esse paradigma nós também estamos quebrando. Nós temos uma sala para treinamentos. Nós queremos que as transportadoras levem seus motoristas lá. A gente faz questão de explicar como funciona. A gente está com um espaço aberto em Maringá para receber o transportador. E detalhe, eu não sei se você sabe disso, mas a Paraná GR fica dentro do Shopping Cidade. Olha que legal. Isso já é um outro... Já é outro... ela é uma outra realidade. Não é aquele estilo caixa forte, inacessível, com toda a segurança. Não é isso. Nós somos uma empresa de tecnologia. E o nosso interesse é realmente ajudar o transportador. Então, você que está assistindo, seja corretor, transportador, motorista, enfim, e tem interesse em conhecer mais sobre esse tema, não hesite em entrar em contato, entrar no nosso perfil, no @ParanaGR, no Instagram, mandar um direct ou para mim no WhatsApp. Tá? Tem como deixar o WhatsApp depois na edição? Na edição, né? Deixar o WhatsApp para entrar em contato e a gente poder bater um papo, né? Assim como nós fizemos aqui hoje, a gente poder... Eu já estou treinando, né? Porque eu vou assumir o podcast, então... Eu achei que ele estava fazendo de conta que eu não tinha entendido o meu convite. Então, eu tô sabendo já. Ela vai sair de férias e vai deixar a responsa para mim. Mas não, a gente toca no peito e vai, ué. Por que não? Por que não? Por que não? Gente, esse meu convidado é Renan Passos de Azevedo. Ele é gerente comercial da Paraná GR, lá de Maringá. Eu vou ter que pôr uma peruca? Não, né? E olha, o bate-papo de hoje foi bárbaro, foi muito bacana. Eu achei que você ia falar, gente, quem está assistindo esse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Puxa vida, é verdade. Curte, comenta e compartilha. Por favor, pra gente conscientizar, orientar cada vez mais pessoas, né? Sim. Então é isso, tá? Curte, comenta, compartilha. Por favor, faça isso. Além de responder no WhatsApp dele, curte, comenta e compartilha, por favor. E curta o nosso perfil, né? @ParanaGR. Exatamente. Também, É isso. Renan, obrigada. Foi sensacional, foi incrível. Eu adoro bate-papo assim, que a gente conversa, dá risada e fala sobre conteúdos importantes e interessantes. Obrigada, tá? Foi um prazer. Convidadíssimo para voltar mais vezes. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos aí que ficaram conosco nesse tempo. Nós deu bastante tempo. Deu, com certeza. Eu fui tomando água aqui e conversando. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos em breve. Até a próxima. Pessoas, muitíssimo obrigada por estarem conosco até agora. Espero que você tenha gostado. Esse é o podcast Dá Uma Segurada com a Maria do Seguro. Quer saber mais? Você pode se inscrever nos nossos Instagram, @Maria do Seguro, @podcast Dá Uma Segurada. Quer bater um papo com a gente? Chama lá, clica no direct, tem o Linktree, fala direto conosco lá no WhatsApp. Chama. Também pode pedir sua cotação, né? Quer ser atendido por nós também, já chama ali e a gente vai, com muito carinho, com muita atenção, atender você. Tá bom? Era isso, espero que você tenha gostado. Fique bem, fique com Deus e até a próxima. Tchau!